Graça e paz, queridos. Essa é a terceira mensagem referente ao chamado. Deus sempre chamou os seus servos para realizar uma grande obra. E um chamado maravilhoso que eu vi nas Escrituras Sagradas também foi na vida de Mateus, o publicano. Um homem cobrador de impostos, um homem odiado pelos judeus. Um homem que fazia vontade de Roma, porque ele tinha que cobrar. Então as pessoas muitas vezes eram humilhadas porque não tinham como pagar os seus impostos. Mas ele fazia o seu trabalho. Mas nunca Mateus imaginaria que a sua vida ia mudar de uma hora para outra. Quando de repente chega diante dele o Senhor Jesus e diz: Mateus, vem e segue-me. Então depois ele se tornou um apóstolo de Jesus Cristo. Que coisa tremenda, um dos escolhidos entre os 12. Mateus teve a sua vida completamente mudada. E a partir daquele momento ele abandonou o seu velho trabalho, a sua vida de cobrador de impostos, para ser um discípulo de Jesus Cristo. E seguiu o Senhor até a vida, porque teve no seu coração, aleluia, o chamado, teve no seu coração aquele encontro maravilhoso com Jesus Cristo. Como a nossa vida pode mudar? A nossa vida muda de acordo com aquilo que Deus faz em nosso coração. Porque quando Ele vem ao nosso encontro e nos chama para a sua maravilhosa luz, Ele nos diz: vem e segue-me. Ele nos chama pelo nome. Quantas pessoas existiam ali naquele lugar? Quantas pessoas de repente esperavam ser chamado pelo Senhor, mas não foram chamados? Mas de repente um homem que parecia ser de uma vida comum, uma vida que ele seria sempre odiado, porque vivia cobrando os impostos, porque vivia ao lado de Roma, de repente as pessoas diziam: este homem traiu a nação, porque estamos dominados pelos romanos. Mas no seu coração ele tinha a esperança de que de repente um dia Deus podia mudar a história da sua vida, que ele poderia se tornar uma pessoa diferente, que ele poderia então fazer a vontade de Deus. De repente veio o próprio Messias e diz: Mateus, vem e segue-me. E Mateus não perdeu tempo, ele não escutou outra voz, não quis saber de outros assuntos, ele abandonou tudo e seguiu o Senhor Jesus Cristo caminho afora, aprendendo a sua palavra, tendo aquela convivência que nos traz uma pequena inveja santa, né? Por que eu falo isso? Porque quem não gostaria de estar ao lado de Cristo quando ele andou por esta terra? Que coisa tremenda, né? Aqueles homens que andaram com Cristo tiveram aquele chamado maravilhoso. Quando de repente uma pessoa como Felipe, que conhecia o Senhor Jesus, encontra Natanael e diz: Natanael, eu encontrei o Messias. Então ele dizia: poderá vir alguma coisa de Nazaré? Ele disse: vem ver. Porque Natanael esperava o Messias. E de repente Natanael chega ao local onde Jesus estava, e Jesus aponta para ele e diz: eis aí um verdadeiro israelita em qual não há dolo. Olha que coisa tremenda. O Senhor Jesus falando ao nosso respeito. De repente o Senhor falando a teu respeito: eis aí um verdadeiro servo de Deus. Então Natanael fica espantado, diz: de onde me conhece? Ele disse: Natanael, antes que Felipe te chamasse debaixo da figueira, ou melhor, antes que Felipe te chamasse, eu já te vi debaixo da figueira. Então ele disse: Rei meu e Deus meu, tu és o Cristo, o Messias de Israel. E Jesus falou: você se alegrou porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Eis agora você vai ver coisas maiores do que essa. Você verá os anjos de Deus subindo e descendo diante do Filho do Homem. Então, coisas tremendas ele teria agora na sua vida por causa desse chamado. Porque ele teve o encontro daquele que conhece os nossos corações. Ele me conhece, ele te conhece e sabe qual é a nossa estrutura. E que nós temos uma sinceridade no nosso coração. Às vezes as pessoas te julgam e diz que você não é, e diz que você não vai seguir, mas você tiver o chamado de Jesus Cristo na tua vida, e dizendo para você que você é um escolhido, que vai viver uma vida com Ele aqui na terra, que Ele tem uma obra para realizar através da tua vida, que muitas pessoas serão edificadas.
Não se preocupe com as pessoas falam, se preocupe com o teu chamado, porque o Senhor Jesus te chamou. Se Ele te chamou, vai firme nesse propósito e guarde até o último dia da sua vida nessa terra, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para a nossa vida. Amém.